Lucas, capítulo de número 14, o versículo 15 ao versículo de número 24. A parábola da grande ceia. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Diga comigo isso: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia, diga grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diga comigo isso: e ainda há lugar. Mais uma vez: e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. E todos dizem amém. Senhor, muito obrigado por esta noite. Estamos reunidos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ler a tua palavra, porque temos a tua palavra, porque podemos meditar na tua palavra e porque podemos aprender a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo glorioso Espírito Santo que nos faz entender a tua palavra. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então a revelação não pode ser do homem, ela precisa ser de Deus. Então faz isto nesta noite, meu Senhor, e nós não vamos deixar de te dar a glória, porque toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração pertencem a Jesus. E todos dizem amém. Irmãos, assentem. Esta é a 32ª parábola proferida pelo Senhor Jesus Cristo, registrado num dos 4 evangelhos. São 42 de Jesus, 42 ensinos que Jesus usou parábolas. A parábola é uma ilustração, é uma história não real,
mais ilustrativa. Jesus sempre usou de figuras de linguagem para facilitar o entendimento das pessoas. Em vez de Jesus escrever aqueles livrões enormes que não acabam, aqueles tratados que não acabam mais, ele usava uma parábola, usava uma história. E naquela história ele deixava gravado na mente dos seus ouvintes o que ele queria ensinar, a essência do cristianismo, a essência do Evangelho. Esta é chamada da parábola da grande ceia. Ela se repete, ou está também escrita no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 22. No Evangelho de Mateus, traz mais alguns detalhes que complementam a história contada por Jesus. Por exemplo, aqui em Lucas diz: um certo homem fez uma grande ceia. No Evangelho de Mateus, o capítulo 22 e o versículo 2, ali traz um detalhe que é muito importante. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, ou o casamento do seu filho. Então, esse certo homem que está aqui em Lucas, na verdade era um rei que ia casar o seu filho. E ele então preparou uma grande festa. E enviou convites àquelas pessoas que ele tinha em grande estima e consideração. Não era uma festa qualquer. Certamente neste reinado havia muitas festas. A casa de um rei é sempre muito movimentada. Sempre tem muitas recepções, muitas festas, muitos movimentos, muitas celebrações, mas esta aqui não. Esta festa aqui era a festa de casamento do seu filho. E ele então pessoalmente cuidou de todos os detalhes, para que fosse feita uma festa que se tornasse algo inesquecível, marcante. Afinal de contas, quem ia casar era o filho do rei. Então, ele preparou os convites e enviou àqueles a quem ele tinha em alta estima e grande consideração. Todos receberam o convite. E no dia da festa, cada um começou a apresentar as suas desculpas. O primeiro disse: avisa o rei que eu não vou poder ir, porque eu comprei um campo, comprei uma terra, comprei uma chácara, uma fazenda, comprei alguma coisa, e eu preciso ir lá ver. Então, apresenta as minhas desculpas lá para ele.
O segundo disse: eu comprei 5 juntas de boi. Naquela época não tinha trator, a tração era animal. Os bois serviam para quê? Para carregar peso, para preparar a terra. Então, o segundo convidado disse: eu comprei 5 juntas de boi, vou experimentar. Avisa ele que eu não vou poder ir. O terceiro nem pediu desculpa. O terceiro disse: eu casei e não posso ir. O servo voltou com a resposta. Na verdade, quando você vai para o Evangelho de Mateus, o capítulo 22, tem mais um detalhe aqui. Vai lá para o capítulo 22 de Mateus. Versículo 2, 22 do Evangelho de Mateus, versículo 2. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Bodas quer dizer casamento. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já foram mortos, está tudo pronto, venham ao casamento. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E aqui vem o versículo 6: e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Este detalhe você não acha em Lucas capítulo 14, mas está aí. Por favor, eu preparei a festa, não me façam essa vergonha, não me façam essa desfeita. Eu estou convidando, eu enviei o convite, esperei vocês, venham à festa. E aquelas pessoas disseram: rapaz, que esse cara ainda está insistindo com isso. Quer saber do negócio? Vamos fazer um carão nesse rei. A Bíblia diz: os ultrajaram, ou seja, humilharam aqueles servos ao máximo que podia. Certamente bateram, cuspiram, xingaram, talvez tenha arrancado a roupa deles. A Bíblia diz ultrajar. Ultraje quer dizer o máximo de desprezo que você pode praticar contra uma pessoa. Isso que quer dizer ultrajar. Mas eles não fizeram só isso, além de ultrajar, ainda mataram. E a notícia chegou no rei. Diz assim: e o rei, versículo 7, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homens e incendiou a sua cidade. A ira do rei foi tão grande, dado o desprezo com que eles trataram o rei e os seus servos, que o rei disse: não vai ficar ninguém vivo. Vai lá, acaba com a cidade, bota fogo na cidade, destrói a cidade e mata todos aqueles habitantes. Voltando agora para Lucas capítulo 14.
O Senhor, indignado, disse: sai depressa pelas ruas do bairro da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o Senhor, o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Irmãos, bom, a parábola está lida e explicada. Vamos à aplicação dela aqui agora. Primeiro, o que o Senhor Jesus está ensinando nessa parábola é nos mostrando e nos fazendo entender quais têm sido as nossas prioridades. Porque o próprio apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O negócio da reunião não é o comes e bebes, não é o que está na mesa, não é os bois e os cevados que foram mortos, não é a jantarada, não é o banquete, mas é o privilégio de poder estar sentado na mesa com o Rei. Quando você e eu desprezamos a possibilidade de estar sentado na mesa do Rei, participando da comunhão do Rei, a Bíblia diz assim: eles não vieram porque não são dignos de estarem sentados comigo na mesa para participar do banquete que eu preparei. Quem os fez indignos não foi o rei, foram eles mesmos. Será que você está entendendo o que a palavra de Deus está mostrando para mim e para você? Quando você despreza a mesa do rei, não é o rei que te faz indigno, é você que se faz indigno diante do rei. Não tem problema nenhum, não há nenhum drama, não há nenhuma guerra, não há nenhum pecado em você comprar um campo. Não há nenhum pecado em você comprar 5 juntas de bois, não há nenhum pecado em casar, tudo isso é legítimo. A questão não é essa. O que você não pode trocar é isso, ou trocar a festa do rei por causa disso. Quando qualquer coisa neste mundo natural te impede de estar na presença de Deus, isto não presta. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não há lugar mais importante, não há momento mais especial
Não há algo mais glorioso do que estar na presença de Deus. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que eu e você não merecemos sentar na mesa, mas Ele mandou um convite para nós. Tem um hino que a gente canta há muitos anos atrás, era mais ou menos assim: eu vou cantar na festa do rei, ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar, um convite ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e pede ao rei. Aleluia, aleluia. Eu vou na festa do rei, ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar, o convite ganhei. Se você levante a mão e peça ao rei. Tem a estrofe aí? Eu estou me preparando, eu estou me preparando para ir a um lugar. Quem souber cante. Eles estão me perguntando, eles estão me perguntando, onde é que você vai? Vou andando, se não sabes onde a festa, se não sabes onde a festa, é no palácio do rei. Eu vou na festa do rei. Ele me convidou. Não posso. Que você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. A estrofe: esta festa é muito santa, esta festa é muito santa, eu vou lhe avisar. Desviado lá não entra, o rei não vai deixar. Se quiser entrar na festa, você tem que andar na luz. Se não sabes quem é o rei, se não sabes quem é o rei, eu vou cantar. E lá estarei. Não posso. O convite ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Onde está o teu convite? Onde está o teu convite? Será que já perdeu?
A festa está chegando, está chegando. Eu não posso dar o meu. Venha logo a Jesus Cristo, venha logo a Jesus. Convite. O Senhor não te esqueceu, o Senhor não te esqueceu, se você se arrepender. A gente tem que ter cuidado com essas três coisas, para a gente não perder a festa, ficar embaraçado. A primeira são os bens materiais. Disse o primeiro: comprei um campo, eu preciso lá ver ele. Avisa o rei lá que eu não vou poder ir. Irmão, dinheiro é um bom escravo, mas é um péssimo senhor. Por isso que Jesus disse assim: você não pode servir a Deus e às riquezas. Se você serve a um, você despreza o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, os deuses das riquezas materiais, nesse mundo natural. Tem gente, irmão, que se enrola com as coisas desse mundo aqui, ó, e já perdeu o convite. Ele está dando prioridade às coisas aqui do mundo. Não tem problema nenhum você ter bem material, não, mas desde que isso não se torne um empecilho para fazer você caminhar na presença de Deus. A Mavi vai lembrar disso. Eu era pastor em Vila Alpina. Tinha um irmão que tinha uma filha que era cega. Nasceu cega. E todo culto, ele era o regente do coral. E todo culto, ele chegava de ônibus circular. Aí descia e a menina descia junto. Aí eu falei: meu Deus, muitas vezes depois do culto nós íamos levar ele lá para dentro do Jardim Planalto, longe de casa. Acabava o culto, nós íamos levar ele. Lembra disso? Eu fiquei cheio de amor com aquilo. Falei: gente, não tem sentido esse servo de Deus dessa condição. Vamos fazer uma campanha para comprar um carro para ele. E aí comecei a pedir para os amigos: gente, vamos fazer uma campanha, nós vamos comprar um carro para esse servo de Deus. E aí eu falei com a igreja, levantamos um dinheiro bom, que dava para comprar um carro. Não era um carro novo, mas um carro usado de excelente qualidade. Compramos o carro. Eu comprei o carro. Entregou: pastor, eu comprei o carro, graças a Deus. Deu dinheiro para ele, comprei o carro. Louvado seja Deus.
Na semana que ele comprou o carro, no domingo seguinte, ele não veio para o culto. O que foi? Pastor, passou o dia todo lavando o carro, encerrando o carro. Morto de cansado, não deu para vir. Aí o segundo regeu o coração. No outro domingo, ele também não veio. Pastor, ele está aproveitando para matar a saudade da família. Foi lá para o interior, está visitando os amigos, os parentes, e por lá já ficou mais uns 15 dias. Outro irmão regeu o coração. Passou mais um domingo, ele disse: cadê ele? Não, pastor, ele foi visitar a Assembleia de Deus, que era uma co-irmã. E fazia muito tempo que ele tinha vontade de ir lá, mas não podia ir. Foi lá para contar a bênção do carro. Irmão, e assim foi. Todo dia tinha uma desculpa, todo dia tinha um negócio, todo dia um negócio. Lembra disso? O menino dele pegou o carro escondido do pai de madrugada. Depois passou uns 2 ou 3 meses. Pegou a chave do carro quando o pai estava dormindo, tirou o carro e foi dar uma volta. Coisa de menino, de rapaz, já sabe o que foi fazer sem vergonhice, com o carro comprado com dinheiro dos irmãos. Daí lá o menino se envolveu num acidente, acabou com o carro, bateu com o carro, acabou com tudo. Perca total. No outro domingo, o ônibus parou na porta da igreja e eles desceram. Louvado seja o nome do Senhor. E um irmão veio falar: pastor, vamos ajudar ele. E disse: eu não. Agora não. Porque o jeito dele ser crente é descer de ônibus mesmo. Se deu um carro para ele, estragou ele. Quando ele estava aqui, ele não faltava num culto, não faltava num ensaio, não faltava num nada. Pois ele foi pegar o carro. Tem gente que Deus não pode dar mais para ele, porque ele se embola, ele se perde, ele se desvia, ele se desgraça, não adianta. É por isso que cada um tem uma cruz para levar. E quando a gente quer pegar a cruz do outro e botar nas nossas costas, dá ruim. Dá uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado e diz: irmão, entendeu o mistério? Graças a Deus, depois que passou um tempo, ele já comprou o carro de novo. Imagino que deve ter comprado. Glória a Jesus. Tem gente que, se Deus der alguma coisa para ele, ele se perde. Ele transforma aquilo num Deus. Ele começa a servir aquele bem. Não é o bem servir a ele, não. Ele passa a servir o bem. Senhor, me dá riqueza. Para quê, irmão? Você quer riqueza para quê? Você quer riqueza para quê? Para que você quer riqueza? É para ajudar a obra de Deus? Ou é para você cuidar da sua vida? Do Senhor é a terra e a sua, o mundo e o que neles. Deus é dono de tudo. Deus pode dar qualquer coisa para mim e para você. A questão é saber o que nós vamos fazer com aquilo que Deus deu na mão da gente. Essa é a questão. É por isso que Deus às vezes dá para um e não dá para o outro. Por quê?
Eu nunca esqueço disto. Ganhei de volta o regendo varão. Então, quando você vê alguém com uma cruz assim pesada, vai tomar conta da sua cruz. Não bota nas costas não, que vai dar ruim. Vamos ajudar, vamos abençoar, vamos orientar. Nós só não podemos assumir a vida do outro. Você toma conta da sua vida, eu tomo conta da minha vida. E Jesus toma conta da nossa vida. Quem entendeu o que eu estou dizendo, dê glória a Deus. Bens materiais. Outra coisa que nos impede de servir a Deus: trabalho ou negócio. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Gente, não tinha outro dia para fazer isso? Desprezar a festa do rei para ir testar junta de boi. Por que não fez no outro dia? Mas não é. Aquilo ali ficou uma coisa tão importante na vida dele que ele desprezou a festa do rei. Tem gente na igreja que, se Deus der a ele um emprego bom, ele vai usar esse emprego para fazer coisa errada. Eu já conheci muita gente dentro de igreja que às vezes Deus deu uma promoção boa para ele, daqui a pouco ele arrumou outra família, arrumou outro rolo, arrumou outra namorada, arrumou outra confusão e largou a pobre da irmã lá. Tem gente que por qualquer coisa ele se perde. Então por isso que Deus leva ele, cordinha curta e no cabresto. Bora, meu filho. Está doendo o senhor dizer desse jeito. Vamos embora. É na dor mesmo, vamos embora. Porque se Deus deu alguma coisa mais para ele, irmão, tem gente que quando pega um diploma aí de qualquer coisa, o cara fica enjoado, enfatuado. Já quer ser chamado de doutor. Agora o senhor me respeita, agora eu sou doutor, sou autoridade. Agora eu sou advogado. Agora eu conheço as leis que nem o senhor conhece, que olhando assim. Terceira coisa: família e casamento. Casei e portanto não posso ir. Ora, não podia adiar um dia essa lua de mel? Afinal de contas era a festa do rei. Não vou viajar hoje não, é a festa do rei. Por que não casou numa outra hora, num outro momento? Por que não esperou um pouquinho? É outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. O casamento tem que ser para nos trazer para perto de Deus e não para nos afastar de Deus. Eu e a minha casa, primeiro lugar, a casa de Deus. Primeiro lugar, o reino de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você, mulher, tem que ser um instrumento para trazer o seu marido para perto de Deus. Você, marido, tem que ser um instrumento para trazer a sua esposa para perto de Deus. Porque se você perder a comunhão com Deus e ela perder a comunhão com Deus, o seu casamento vai ser derrotado. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tive, uma vez eu fui trocar um dirigente aqui. Irmão, vai para tal lugar. E tal lugar disse: irmão, pastor, eu preciso consultar a minha mulher para ver se ela vai, porque lá em casa nós dois é um só. Eu falei: tá certo. Então eu falo o seguinte: então, irmão, não vai nem para um lugar nem para o outro. O senhor vai vir aqui para a matriz. Porque se eu tiver que consultar sua esposa para saber se ela vai querer ir ou não, significa dizer que quem está mandando lá é ela e não o irmão. Então eu teria que colocar ela no lugar do irmão. Mas se colocar ela no lugar do irmão, vai acabar o casamento do irmão. Então foi o seguinte: para não ter problema, vem para a matriz. Minha esposa, sou casado há 32 anos com ela, mas havia assuntos de ordem espiritual, ela não entra. E quando eu tento falar, ela não. Isso não é da minha alçada. Quando ela faz isso, ela está salvando o meu casamento. Cada um permanece na vocação de Deus em que foi chamado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E às vezes tem assunto, que muita coisa de irmã que ela vem falar comigo e fala: meu bem, se você não der conta de resolver, não sou eu que vou resolver. Aliás, aqui assunto de mulher é com a Marli. Nem vem falar comigo. Se eu tenho um assunto de irmã, é com ela. Glória a Deus, aleluia! Eu precisava de um conselho. Irmã Marli: não, mas eu precisava da voz do bispo. Ela é bispo. Não, mas eu precisava, não, que ela não resolver, eu não vou dar conta. Glória a Jesus! Assunto de irmã é com a Marli. Não vem me procurar. E mulher com mulher se entende, né, irmã? Mulher com mulher se entende. Mulher conhece as manias, conhece o jeito. Mulher, aliás, diz que mulher tem 7 sentidos, louvado seja o Senhor. Mulher enxerga as coisas por muitos ângulos. Nós, homens, é assim. Para mim, quando ela começa a falar 3, 4, 5 assuntos de uma vez, eu falei: para. Pifou, deu ruim. Vamos terminar esse assunto aqui primeiro. Vamos terminar esse aqui. Porque não terminar esse aqui, agora vamos para o segundo assunto. Aí vamos para o terceiro assunto. Não, elas resolvem 10 de uma vez só. Às vezes eu fico olhando para a Marvi, eu fico desesperado. É celular tocando, ela senta, daqui a pouco ela está tratando, você está falando com a empregada, daqui a pouco ela está falando da Betel, daqui a pouco ela está falando da CIM, daqui a pouco ela está falando não sei do que. E quando eu olho assim e falei: gente do céu, cadê meu Rivotril? Pelo amor de Deus. Não dou conta. Glória a Deus, aleluia! Né? Ô irmã, ô dona, irmã, entende isso. Seu marido é assim, ó. Você falar 10, 15 coisas de uma vez, ele não vai entender. Um por vez, ele vai entender assim. A gente nasceu burro. A gente é assim. Se você falar 3, 4 assuntos, ele vai embaralhar e não vai entender. Ele vai fazer de conta que está entendendo, mas não está entendendo nada. Aí ele vai te dando razão, que é melhor ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Ele vai te dando razão, mas ele não está entendendo mais nada. Porque para homem, esse
esse assunto aqui. Quando terminou, agora que terminar esse aqui, agora vamos pegar o segundo. Nós nascemos com esse defeito de fabricação. Dona, pelo amor de Deus, entenda o seu marido. Aí você não entende. Não é que não entende. É que vocês tratam muita coisa de muita gente. Vocês olham para todo lado. O olho de vocês tem olho aqui, olho aqui, olho aqui. A visão de vocês é multifocal. A nossa é assim. Entendeu, varoa? Então quando você fala assim, você não me entende, não é que você não me entende, é que a gente não está entendendo o que você está falando. Entendeu como é que é isso? Porque é muita coisa junto. É assim, é muita sinapse. Homem não é assim. Homem é assim. A gente não olha para trás, olha para frente, só olha para frente. Olha para alguém que está dizendo, entendeu, varoa? Entendeu? 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 Deus fez assim. Então, 3 coisas: bens materiais, diga comigo, bens materiais, trabalho ou negócios, família e casamento. Essas 3 coisas, se elas não forem bem administradas, elas te afastam de Deus, em vez de te aproximar de Deus. Esta grande ceia não é a ceia das bodas do Cordeiro, não. Esta grande ceia, esta grande mesa que está servida, ela tem um nome, chama-se dispensação da graça. A coisa mais maravilhosa que existe neste mundo, a coisa mais importante que existe nesse mundo, é a dispensação da graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nesta mesa está servido o pão. Jesus diz: eu sou o pão do céu. Todo aquele que comer deste pão será saciado. Doutor Aras, lá na nossa convenção, doutor Augusto Aras, na nossa convenção, falou uma palavra: as pessoas do mundo, muitas vezes os grandes deste mundo, estão com a barriga cheia e com a alma vazia. Que palavra! Aí ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não troque esta mesa. Não troque esta mesa por nada neste mundo. Primeiro lugar, o convite do Rei. Primeiro lugar, viver e praticar a salvação. Nome escrito no livro da vida. Espírito Santo vivendo dentro. Os dons espirituais, o fruto do Espírito, os dons ministeriais, os dons vocacionais, é a mesa farta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: se você se fartar desta mesa, nada vai faltar para você. Eu vou cuidar das demais coisas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifique o nome do Senhor. Aleluia!
mesa está pronta. A mesa está farta. Bens materiais, casamento, negócios, trabalho, nada disto preenche o vazio que existe no coração do homem. O homem só sacia a sua alma quando ele senta nessa mesa. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O dono desta mesa é Deus. Ele é o Rei. Ele está aqui nesta noite. Ele está convidando eu e você para sentarmos na mesa. Aleluia, 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 aleluia. Esse servo pode simbolizar aqui a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está indo. Como os magnatas desprezaram a mesa, ele diz: vai lá para os cantos da cidade. Vai lá pelos bairros, pelas comunidades, pelas favelas, pelas vielas, e traz todas as pessoas que vocês encontrarem. Pode trazer manco, pode trazer aleijado, pode trazer cego, pode trazer surdo, do jeito que tiver, venham para cá, porque a minha festa vai acontecer. Ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem já sentou nesta mesa aqui, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Vamos celebrar o Rei. Vamos voltar lá para o capítulo 22 e eu termino com isso. De Mateus. Capítulo 22, o versículo 10 diz assim. Quem já encontrou? Então vamos ler juntos. 1, 2, 3, versículo 10, vamos lá. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Foi cheia de convidados. E o rei que não estava, e disse-lhe: levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, todos os convidados. O rei fez questão de preparar um traje, uma roupa de gala. Todos, antes de se assentar na mesa, tinham que trocar a roupa e colocar a roupa de gala. Roupa bonita. O rei pensou em todos os detalhes. Afinal de contas, era a festa de casamento do seu filho, é a festa mais importante do seu reinado.
Então todo mundo, antes de assentar na mesa, passava no lugar e colocava as vestes nupciais, veste gala. Aí quando você coloca as vestes nupciais, fica todo mundo igual. Já não dá para descobrir quem é pobre e quem é rico. Todos estavam com a veste. Teve um que desprezou as vestes nupciais e achou que podia entrar e sentar na mesa do rei de qualquer jeito. O rei entrou e quando olhou aquele homem, disse: o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Como é que você entra aqui desse jeito? Por que você não passou pela mudança das vestes? A Bíblia diz que aquele homem não sabia o que falava, emudeceu, perdeu a voz, perdeu a fala. O rei disse: tira esse elemento daqui. Ele não tem noção aonde ele está. Ele está no palácio. Aqui não é de qualquer jeito, não. Para participar da reunião do palácio e sentar na mesa do rei, tem que ter veste nupcial. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esta veste, esta vestimenta, esta roupa nupcial chama-se santidade, santificação, vida no altar, vestes de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa de Deus não é de qualquer maneira não, irmão. Na casa de Deus não é de qualquer maneira não. A pessoa chega aqui e vai viver a vida dela do jeito que ela quer. Eu sempre faço o que eu quero. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Lá no mundo você faz o que quer. Aqui não. Aqui tem que botar a veste nupcial. Não é de qualquer maneira não. Aleluia! E quando você acha que é desse jeito, o rei chega, te arranca pelos cabelos e joga ele lá nas trevas exteriores. Ele não pode estar aqui na minha casa. A Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo, porque o Senhor conhece o justo, mas o ímpio perecerá. Aleluia! 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 Na casa do rei tem ordem, na casa do rei tem pompa, na casa do rei tem glória, na casa do rei tem majestade, na casa do rei tem a presença do rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem pode levantar sua mão e glorificar a Deus? É por isso que de vez em quando o rei pega alguém e bota lá para fora e diz: aqui não é o seu lugar. Aleluia, aleluia. E quem quer ficar com dó daquele que foi tocado para fora, o rei bota para fora também. Aleluia. Na casa do rei tem ordem, na casa do rei tem decência. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que nós podemos.